Quero nesse momento cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejar um bom dia a todos, presidente, todos os companheiros que estão na casa, pedir que o Espírito Santo possa me iluminar nessa manhã. E eu vim falar justamente hoje, para aqueles que estão nos assistindo pela TV Assembleia, nos escutando pela Rádio Assembleia, eu vim falar sobre vida, em um mês onde está se falando a respeito de morte. A palavra do Senhor, ela nos diz no livro do profeta, aliás, em Provérbios, capítulo 18, versículo de número 21. A palavra de Deus, ela é bem-vinda em todo lugar. Nos diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Aqui quem está falando é Salomão, inspirado por Deus. Ele está falando que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, se quando inicia setembro, nós começamos a falar em morte, o deputado Antônio Henrique, crente em Jesus Cristo, o que é que nós vamos lembrar para a população? De morte, de suicídio. Se eu estou falando em suicídio, eu estou lembrando para as pessoas que estão amarguradas, oprimidas, depressivas, que esse é o mês para elas resolverem tirar a vida delas, porque eu estou lembrando que esse mês, tá certo? É o mês do combate ao, aí entra a palavra, suicídio. Então, meu amigo Carmelo Neto, é um absurdo isso. Eu entrei com um projeto aqui. Quando possível, me permita uma parte. Com certeza, deputado doutor Fernando Hugo, meu amigo, eu entrei com um projeto, Carmelo Neto. Esse projeto ele institui no calendário oficial do Estado do Ceará o Setembro Gerando Vida. O Setembro Gerando Vida. Ou seja, eu estou lutando, tá certo? Contra esse espírito maligno que faz as pessoas depressivas, oprimidas, ansiosas, amarguradas se matarem. Só que eu não estou falando a palavra suicídio. Se você for falar com um psicólogo, se você for falar com qualquer pessoa que entenda, isso é um gatilho. Quando eu falo a palavra suicídio, eu estou acionando um gatilho, presidenta, tá certo? Para as pessoas que estão recebendo um panfleto no meio da rua, para as pessoas que estão em casa, tá certo? Estou escutando pela rádio que o mês de setembro é um mês de combate ao suicídio. Então, quando eu falo o nome, se desperta o gatilho. Não tem como continuar dessa forma. Querido deputado Apóstolo, a parte quando possível. Com certeza, deputado Carmelo Neto. Não tem como. Então, o que é que eu venho trazer para casa? Obrigado. Tá certo? Porque eu já tive depressão, doutor Fernando, meu colega sabe disso. Eu tive transtorno bipolar, tratado pelo doutor Cleto Pontes. Tá? Eu tive síndrome do pânico. Ok? Até, infelizmente, devido ao uso de drogas que eu fiz durante 15 anos, quando não conhecia Jesus. E tudo que me lembrava, ou seja, o álcool, a droga, no instante eu ia ali em busca daquilo. E tive internado fazendo tratamento de sonoterapia. Então quem está falando aqui é uma pessoa que foi curada de depressão. Quem está falando aqui é uma pessoa que foi, graças a Deus, liberta do alcoolismo, da drogadição, da opressão maligna. Sou pastor há mais de 16 anos, vou fazer 17 anos de ministério pastoral agora. Deus nos usando para tirar pessoas do tráfico, das drogas, do crime, e também para poder orar por pessoas, onde nós oramos por pessoas e manifestam demônios na igreja. Os demônios fazem a pessoa colocar a mão para trás, gritar, e o demônio fala na boca de uma mulher, como se fosse um homem, dizendo: eu vou matar ela, eu vou tirar a vida dela. Então, eu queria aqui falar para a Assembleia, para dar vez a quem entende do assunto. Nós entendemos do assunto. Nós temos sido usados por Deus para poder dar livramento de morte a muitas pessoas aqui no estado do Ceará e pelo Brasil e pelo mundo afora através da internet. Então, institui-se no calendário oficial do estado do Ceará o Setembro Gerando Vida, como mês de preservação e valorização da vida. Olha como fica mais bonito e não tem gatilho para o povo se matar. Agora, meu advogado mostrou aqui para mim um moço do jiu-jitsu, acho que é um mocinho do jiu-jitsu agora, se matou. Um menino de 40 e poucos anos se matou. E se forem ver, eu acho que a cada ano está aumentando mais, Carmelo.
A cada ano está aumentando mais. Então não está dando certo. Eu não posso mexer no time que está ganhando, mas o time está perdendo. Tem alguma coisa errada. Então, Vossa Excelência permitir... com certeza, deputado. Então, aqui, olha, no artigo 2 diz assim: o movimento em proteção a salvar vidas compreende o fomento de ações orientadas na compreensão espiritual, emocional, físico e orgânica. Artigo 3. Setembro Gerando Vida. Deverão ser realizadas atividades, debates, palestras e eventos com a finalidade de informar e esclarecer e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de gerar vida. Então, vamos ensinar a população cearense como se alegrar, como descontrair. Eu estou como deputado, sou pastor, tenho um programa de rádio, tenho também uma empresa de turismo, sou pai de família, tá certo? Tenho muitas responsabilidades e tem hora que eu busco descontrair. Eu vou para a academia no meu condomínio, eu vou treinar, eu vou fazer uma caminhada. Então, é isso que o povo está precisando aprender. Fazer uma caminhada, descontrair, fazer um passeio na praia, olhar mais para a natureza, para nós podermos desativar esse gatilho diabólico aí do suicídio, que infelizmente, até pelo nome que foi adotado, né, está fazendo com que pessoas ceifem suas próprias vidas. Então, quero iniciar aqui passando, o doutor Fernando Hugo pediu primeiro, depois passar para o Carmelo Neto, depois nosso deputado querido. O pronunciamento de Vossa Excelência entra como faca em melancia, por conta e risco de que neste setembro estamos a tratar de tudo aquilo que é síndrome depressiva e que pode, em muitos casos, levar a suicídios e ou agressões contra o próprio corpo em mecanismos de autoflagelação. Pois, deputados, presidente Antônio Henrique, senhores da imprensa, eu gosto muito de me valer da imprensa, porque a imprensa tem que formar pela informação correta. Enquanto Vossa Excelência faz esse luminoso pronunciamento, citando inclusive um projeto de Vossa Excelência, que deverá ser aplaudido e copiado Brasil adentro, o Supremo Tribunal Federal, deputado Carmelo, o Supremo Tribunal Federal está se propondo a votar agora, sexta-feira, a liberalização do aborto no Brasil. Olha, isto só tem um vocábulo na língua portuguesa para classificar essa ação do Supremo. É uma esculhambaria. Não tem como se calar. E eu fico muito triste da imprensa do Brasil não ter avocado para si como direito que ela tem de questionar, de ir de encontro a esse atentado àqueles que não têm sequer o direito de, mesmo vivo, estando na vida intrauterina, se defenderem. A liberalização do aborto, de uma forma geral, até com 3 meses, poder-se-á fazer. E Vossa Excelência vem aqui com um antídoto, balsamizando essa cutelada que o Supremo quer dar mais uma vez na gente. Aliás, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, em 15 dias, tenta descriminalizar as drogas e, em seguida, liberar o aborto no país. Não dá para ficar calado, principalmente pela beleza, a grandeza de defesa da vida que Vossa Excelência faz nesse pronunciamento sadio, salutar e cidadão. Parabéns para Vossa Excelência e meus pêsames àqueles que hoje em dia, no Supremo, compactuam com aborto e com descriminalização de drogas. Muito obrigado, doutor Fernando Hugo. Antes de passar aqui para o Carmelo, só sinalizar aqui que a OMS já reconhece o aborto como um serviço de saúde essencial. O procedimento é legal no Brasil quando a gravidez é resultado de abuso sexual ou põe em risco a saúde da mulher. Artigo 128 da Lei 2.848/40. E em 2012, o STF estabeleceu que é permitido interromper a gestação quando for constatado que o feto é anencéfalo.
ou seja, não possui cérebro. Isso tudo foi relatado pelo brilhante e eterno senador, governador e homem público íntimo, Lúcio Alcântara, quando era senador lá em Brasília. Então é um absurdo isso que está acontecendo lá em Brasília, mas eu quero trazer a atenção realmente para esse projeto que eu dei entrada aqui, que é um gatilho. Mais uma vez eu vou dizer, é um gatilho, nós precisamos tirar isso. Eu creio que os pares da casa, né, eu vou conversar também com o presidente Evandro Leitão, vão aceitar, e nós vamos ter um setembro gerando vida. Deputado Carmelo Neto, com muita alegria poder escutar, meu amigo. Deputado Apóstolo Luiz Henrique, o pronunciamento de Vossa Excelência na manhã de hoje é simplesmente irretocável. E essa será, com certeza, mais uma das coisas que vou poder dizer que aprendi com Vossa Excelência dessa casa. Falar do mês da vida, e não do mês da morte, o mês da vida, né? O poder de estar vivo, o dom de Deus que é a vida. Eu acho que todo dia nós temos que agradecer, independente se é nosso aniversário ou não, por acordarmos e estarmos vivos, por ter essa oportunidade de Deus, para ser instrumento de transformação, nós aqui no parlamento, da vida de cada cidadão cearense. Então, parabéns a Vossa Excelência. Eu aproveito para pedir humildemente para subscrever o projeto de Vossa Excelência, que com certeza é um excelente projeto. Peço aqui já a assessoria para viabilizar isso. E o meu parte é isso, é para parabenizar Vossa Excelência e dizer que é um pronunciamento que eu jamais vou esquecer. Porque setembro tem que ser isso que Vossa Excelência falou, o mês da vida. E a partir de hoje, pode ter certeza que eu mudo, inclusive, o meu conceito sobre como abordar esse mês tão importante para a conscientização e para a valorização da vida de cada cidadão. Parabéns, deputado Apóstolo Luiz Henrique, e conte comigo. Amém, deputado Carmelo Neto, muito obrigado, gratidão a Deus pela sua vida. E é muito maravilhoso, porque a própria palavra de Deus fala, através do apóstolo João, né, que o Espírito que está em nós testifica no Espírito que está no outro irmão, que nós somos irmãos, né? Nós que somos irmãos em Cristo, nós que somos pelo bem, com certeza, nós estamos lutando contra o mal e pedindo, né, que o Estado do Ceará reconheça esse projeto. Ele não vem da minha parte, mas eu creio que é do Espírito Santo de Deus. Deputado Moés... Deputado, eu queria felicitar Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência começou, eu digo, lá se vem mais uma daquelas lavagens cerebrais. Não é não. Vossa Excelência foi de uma felicidade, fez uma colocação com uma contundência. Quando Vossa Excelência começou, eu digo, bom, eu não vou participar de uma sessão, parece que vai ter um culto aqui. Na minha santa ignorância, eu pensei disso. Mas queria, Vossa Excelência, exatamente o que eu penso. Se Vossa Excelência pegar a estatística de antes de ontem para hoje, no estado do Ceará já tem 2, 3 casos de suicídio registrados. Agora, há umas coisas também que a gente tem que olhar. Eu acho que está faltando uma luz do saber alguma coisa. Na minha última viagem que eu fiz ao interior, eu vi lá uma menina, o Fernando Hugo, médico, vai me orientar, uma menina estreitinha, pequenininha, já grávida de 5 meses, com 12 anos incompletos. E, mesmo assim, eu acho que aí não justificaria o aborto, eu acho que justificaria a preparação da cabeça dela, o aconselhamento, a luz. Tem um padre que me contou uma história recentemente, que ele chegou numa determinada igreja do interior, às 2h da tarde, e estava um homem de calça rasgada, camisa rasgada, chinela com cabrecho quebrado, com um prego atravessado, exatamente ainda para pisar naquele solado de chinelo, e o cidadão lá de joelho, 2h da tarde. E o padre perguntou para ele, por que é que você está de joelho aí com tanta dificuldade na sua vida? Não, eu estou agradecendo a Deus por estar assim, eu não aguento é piorar. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter culturalmente, mas eu acho que é altamente, essa simbologia, eu acho que ela tem que ser revisada nesse mês aí. Amém. Eu acho que a simbologia ela teria que mudar para uma coisa de transformar a depressão exatamente numa motivação, numa luz e numa nova esperança. Felicito a Vossa Excelência pela colocação muito bem feita nessa tribuna. Muito obrigado, deputado Moés Loyola. É uma alegria poder ter Vossa Excelência participando do nosso pronunciamento. E aqui eu vou deixar só o seguinte. Temos que tirar esse movimento que fala sobre morte. Temos que retirar essa pauta do suicídio. Mas sim, temos que mostrar que temos que gerar a vida. O movimento em proteção a salvar vidas compreende no fomento de ações orientadas na compreensão espiritual, porque eu entendo que existe a parte espiritual, até porque como pastor eu já vi pessoas manifestarem demônios, mulheres, senhoras, moças, homens, serem jogados no chão
por demônios e ficarem rastejando feito uma cobra. E nós podemos ali falar, em nome de Jesus, saia. E aquele demônio, antes de sair... Deputado Luiz Henrique, a presidência concede mais 3 minutos para Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado. E aquele demônio, antes de sair daquela pessoa e dizer, mas eu queria matar ela, você dizer assim, mas não vai matar em nome de Jesus? Então, primeiro, é necessário sim uma orientação espiritual. Segundo, orientação emocional, como nós temos psicólogos, deputado Moésio. Eu tenho um instituto, e nesse instituto nós temos médicos, dentistas atendendo o povo, e temos também psicólogos, né? Então o psicólogo está ali atendendo de pronto aos irmãos que estão passando por opressão, dívidas, às vezes problema no casamento, né? E nós temos esse discernimento, porque eu já vi um neurocientista falar, né? Acho que é Dr. Eslen, ele falando a respeito da questão da depressão. Quando a pessoa chega ali para poder falar com ele, ele diz que primeiro manda fazer exames, porque pode ser algo orgânico, doutor Fernando Hugo, né? Pode ser algo orgânico, mas pode ser, se não for algo orgânico, vai ser algo das emoções, que vai ser tratado na área das emoções, o psicólogo também sabe o que é isso, mas pode ser na área espiritual, onde nós, que somos sacerdotes, levantados por Deus, que temos o Espírito Santo, podemos tratar e repreender aquele mal, como nós já vimos pessoas serem libertas da depressão e da opressão maligna. E mais um fator, a parte física. Por quê? Porque o sedentarismo também é muito prejudicial. A pessoa vai ficando obesa e a pessoa vai ficando sem fazer nada. O meu pai se aposentou como delegado de polícia muito novo. Papai começou a advogar e depois, quando meu pai parou de advogar, meu pai ficou em casa, doutor Fernando Hugo. E às vezes eu via meu pai tristinho. Está entendendo? Então meu pai partiu agora, está com 1 mês e pouco, com 86 anos. Né? Mas o que acontece? Como é necessário também nós podermos orientar a população? Das pessoas se tornarem úteis, das pessoas organizarem o seu dia. Começou o seu dia, então faça o seu higiene pessoal, tenha seu momento de oração com Deus. Depois você já está aposentado, vá fazer uma caminhada, vá se sentir útil, vá na empresa do seu filho, vá no comércio da sua filha, faça alguma coisa para a pessoa se sentir útil. Porque nessa falta de utilidade do ser humano, e a voz do inimigo fica dizendo, você não tem mais utilidade. Então é algo muito sério, é algo espiritual também, é algo físico, orgânico, é algo nas emoções, mas que precisa ser tratado. E eu me ponho aqui na disponibilidade, como eu já falei para o presidente Evandro Leitão, inclusive de dar palestras, inclusive de poder orar também por essas pessoas que estão sofrendo. Deus abençoe o estado do Ceará, e eu profetizo e declaro que a partir do ano que vem nós teremos um setembro, não falando mais em suicídio, despertando o gatilho da morte, mas um setembro gerando vida, gerando alegria, gerando entusiasmo, gerando ânimo, gerando fé no coração da população cearense. Deus abençoe o estado do Ceará, que o Espírito Santo seja conosco a cada instante, em nome do Senhor Jesus.